E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Na aula de hoje a gente vai estar falando de uma outra ferramenta que eu também considero bem legal, chamado Lightshot, né? É um software que a gente pode fazer download e instalar nos nossos computadores, e através desse software a gente consegue tirar print e personalizar esses prints, né? O interessante também do Lightshot é que dá pra gente, para quem dá aula, por exemplo, assim como eu, né, dá para você demarcar uma área para deixar em destaque e desenhar sobre, sinalizar, né, sobre essa imagem, essa área em destaque, né, e aí a partir disso você pode salvar isso, essa área em destaque como uma imagem, como um print ou alguma coisa do tipo, compartilhar com alguém, enviar para alguém, enfim, ou simplesmente só ilustrar alguma coisa ali que você está fazendo em aula para os alunos verem melhor, né. Então, a aula de hoje é basicamente isso. A gente vai fazer o download do Lightshot, a instalação, e eu vou demonstrar aqui para vocês como é que ele funciona. Para vocês, quem sabe aí, quem gostar da ideia, conseguir utilizar em aula ou em alguma atividade aí corriqueira do seu dia a dia, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o download, né? Eu abri aqui, né? Na verdade eu já tenho aberto o Microsoft Edge como navegador, e aqui no Google eu vou pesquisar por download Lightshot. Beleza, ele já me trouxe aqui nas pesquisas, né, e dá para ver que esse primeiro link aqui é o link que a gente quer, né, app.printscreen.com Lightshot Downloads. Então eu vou clicar aqui. Esse aqui é o site de download, então veja que ele tem versões de instalação compatíveis com diversos tipos de distribuição, né, seja Ubuntu, seja para macOS ou para Windows. Né, eu vou vir aqui em instalar, para que ele possa baixar a versão de Windows, eu possa instalar aqui no meu computador, no meu cenário. Cliquei aqui, né, ele começa a fazer o download é bem rapidinho, e aí se a gente clicar aqui na pastinha, né, vamos lá para nossa pasta de downloads, dá para ver que a instalação está aqui, né, então eu vou dar duplo clique nela. Assim como outros programas, né, o Windows pede a confirmação se eu tenho certeza do que eu estou fazendo, né, se eu quero dar permissão para esse aplicativo se executar e fazer alterações no meu dispositivo, eu vou clicar em sim, e o instalador se inicia. Vou instalar em português. Clico para aceitar os termos do acordo e em próximo, e o processo de extração dos arquivos começa, né. Beleza, ele terminou. Ao final do processo, ele abre o site, né, deles novamente. Vou clicar em concluir. Vou fechar aqui, né? E nesse momento eu já tenho o software instalado, né? Na verdade ele não cria um atalho aqui, como a uma grande maioria dos outros programas, né? Como vocês podem ver, não tem um atalho propriamente dito aqui. Eu poderia pesquisar por ele aqui no menu iniciar, ou eu poderia simplesmente vir nele por aqui, ó, que ele cria um atalho aqui na minha barrinha de tarefas. Então por aqui eu consigo ter acesso a ele, né? Eu poderia utilizar alguns atalhos. Por exemplo, se eu clicar em Print Screen, ele já me fala que ele vai chamar essa ferramenta, né? Ou eu poderia simplesmente dar um clique aqui com o mouse em cima dele, que ele já vai esmaecer a tela, né? Me indicando aí que eu posso sinalizar uma área que eu queira recortar ou que eu queira tirar print, né? E aí eu faria assim como qualquer outra ferramenta de recorte de print de tela, clicando com o botão esquerdo do mouse, segurando e arrastando para preencher toda uma área, né? E aí na hora que eu solto, ele mostra para mim, né, que é essa parte aqui em destaque que ele vai recortar se eu quiser, né? Mas o que é interessante desse Lightshot, né? Além de ter a questão de você dar destaque para alguma parte da sua tela ou de você recortar, né, essa parte que você deu destaque, tem algumas coisas que você pode fazer, né, para você explicar um slide, para você explicar um diagrama, para você demonstrar alguma coisa, destacar algo que está escrito, né? Você pode, né, usar outras ferramentas aqui para você salvar, né, para você copiar, compartilhar, enfim, né? E é isso que eu vou demonstrar aqui para vocês rapidamente, né? Então, deixa eu apertar o ESC aqui, porque eu já deixei um esqueminha pronto aqui para ilustrar para vocês, né, na prática. Então imagina, né, eu vou trazer aqui para o meu cenário, imaginando que eu estou explicando, né, ou falando sobre algum diagrama, algum cenário de redes de computadores, né. Então eu poderia usar essa ferramenta para dar um destaque, para poder explicar alguma coisa. Então eu poderia aqui, por exemplo, ó, circular toda essa área, né, e aí com essas ferramentas
dar um destaque, né? Então, por exemplo, aqui na parte direita, ó, a caneta, uma ferramenta que eu poderia utilizar para grifar alguma coisa, por exemplo, ou para destacar alguma coisa conforme eu vou explicando, né? Se eu quisesse, ao invés de usar a caneta, eu poderia utilizar a linha, né, para garantir que eu, por exemplo, grife alguma coisa para ele ficar retinho. Eu poderia utilizar a ferramenta da seta, essa é muito útil também no nosso dia a dia, de explicações, para apontar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quisesse apontar aqui para esse desenho aqui que indica a existência de um roteador Wi-Fi, né, de um ponto de acesso wireless, né, eu poderia, cliquei aqui na setinha, né, e aí eu sinalizo aqui, ó, aqui tem um ponto de acesso wireless, né, então quando eu me conecto aqui, né, eu vou me conectar através de laptop, impressora sem fio ou smartphones, né, então eu consigo também utilizar a setinha como uma ferramenta para me ajudar nas explicações. Se no meu dia a dia eu quero tirar um print, circular, né, sinalizar uma área, e eu não quero ter que fazer isso com as linhas, né, não quero ter que fazer circulando totalmente assim, ó, com a linha, eu posso estar utilizando essa ferramenta de retângulo, né, que vai me facilitar também, ó, eu clicar, segurar e arrastar para sinalizar um equipamento nesse meu diagrama, ou alguma coisa num texto escrito que eu queira dar destaque, né, eu poderia fazer assim também, ó, para dar destaque. Já que a gente está falando de destaque, eu poderia também utilizar um marcador. Então a ferramenta do marcador, veja que ele trocou aqui por padrão de vermelho para amarelo, né, porque o marca-texto por padrão ele é dessa cor amarelada. Então, quando eu uso essa ferramenta, eu poderia estar dando destaque para alguma coisa que está escrito, né, marcando aí com um fundo amarelo, como se fosse um marca-texto, e aí com isso eu poderia evidenciar algum trecho que está escrito, ou alguma coisa que eu queira sinalizar. E se eu quero voltar para trás, se eu quero apagar o que eu fiz, eu poderia utilizar o Ctrl Z ou clicar nessa setinha aqui, ó, que ele vai voltando para mim, tá? Então, são recursos, né, interessantes para essa que você pode estar utilizando através dessa ferramenta do Lightshot. E aí, uma vez que você tirou o print do que você quer, você sinalizou, né, você usou o marcador, indicou o que você quer, colocou suas setinhas e tal, você pode compartilhar isso nas suas redes sociais, se você quiser, né? Você pode imprimir isso através dessa ferramenta, você pode simplesmente copiar isso, né, através do Ctrl C ou clicando nesse botãozinho aqui, ó, para você colar num documento do Word, colar numa conversa de WhatsApp, colar em algum lugar, colar num e-mail, né, e enviar para alguém a imagem que você fez, ou simplesmente clicar aqui em salvar, ó, que a ferramenta vai abrir uma janelinha pedindo onde que você quer salvar esse print que você tirou da forma com que você personalizou. Por exemplo, deixa eu vir aqui em área de trabalho, print personalizado aula. Só para ilustrar aqui para vocês, né, vejo que a imagem original está aqui, né, eu simplesmente tirei um print de parte dela e coloquei para salvar aqui na minha área de trabalho. E aí, uma vez salva, né, se eu abrir aqui, eu tenho a imagem que eu printei, né, ou pelo menos o trecho de uma imagem, o trecho de um texto, trecho de um documento que eu printei e personalizei, né. Então eu acho interessante essa ferramenta, deixo aí essa dica para vocês, que ele é muito útil para você tirar prints, né, e personalizar facilmente, rapidamente os seus prints, e também é interessante para ferramentas, para quem dá aula, né, para você indicar, circular, sinalizar alguma coisa, dar destaque para alguma coisa ali na hora, e que você está explicando um slide, na hora que você está explicando algum texto, alguma coisa de algum artigo para algum aluno, né? Enfim, vai aí da sua criatividade, como que você pode utilizar essa ferramenta para te auxiliar nas suas tarefas, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.